Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos pensar um pouco hoje à noite acerca do diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana. É um texto que os irmãos conhecem muito bem, mas nós vamos procurar fazer algumas aplicações que têm como referência as informações que Gracione nos trouxe no princípio do nosso culto, as informações que o nosso irmão Lucas também nos trouxe agora no informativo missionário. E o nosso objetivo, irmãos, é, quem sabe, angariar ferramentas para um envolvimento maior com a obra missionária, para procurarmos contribuir com aquilo que nós temos e com aquilo que nós somos para o reino de Deus. Os irmãos encontraram, amém? João capítulo 4, a partir do verso 1, João nos diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: mulher, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar um pouco mais, depois vamos estudar um pouco, irmãos, esse capítulo 4 de João. Amém? Vamos orar. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente e rogamos o teu favor para que, em graça e misericórdia, o Senhor fale conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, de modo que nós possamos compreender, ó Pai, o que de fato o Senhor quis nos ensinar quando inspirava o apóstolo João a escrever essa passagem maravilhosa. Sê misericordioso para conosco, Senhor, e ilumina as nossas mentes, enternece os nossos corações e faça com que nós venhamos a guardar um bom depósito missionário com base no nosso culto de hoje, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, dentre os evangelhos que nós temos no Novo Testamento, o evangelho de João foi o último a ser escrito, final do primeiro século. João foi o último dos apóstolos a falecer, e quando João escreveu esse evangelho, a cristandade estava vivendo um período de transição. O primeiro século, a era dos apóstolos estava se passando. Os nossos irmãos que foram levantados pelo Senhor Jesus inevitavelmente estavam morrendo. João seria o último a morrer, e a partir de então nós inauguraríamos dentro da nossa história uma próxima geração que ficou conhecida como a geração dos pais apostólicos, a geração seguinte, a geração dos apóstolos. Portanto, eu entendo que quando João escreveu esse evangelho, ele escreveu também com o objetivo de nortear as mentes daqueles homens que estariam pregando o evangelho, as mentes daqueles homens que estariam liderando o cristianismo após a passagem desses 12 iniciais que foram levantados pelo próprio Senhor Jesus. E isso em muito tem a ver com o objetivo do João ao escrever esse evangelho,
E o objetivo de João ao escrever esse evangelho, lá pela década de 90 depois de Cristo, é expresso dentro do documento. Capítulo 20, versículo 30 e 31, João nos diz que nem todos os milagres que foram realizados pelo Senhor Jesus foram por ele escritos aqui nesse documento, mas os milagres que foram atestados por ele servem para provar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, e para que, crendo, nós tenhamos vida na pessoa dele. Portanto, o evangelho de João serve para provar a todos os povos da terra que Jesus é o Filho de Deus. E dentro dessa dinâmica, dessa compreensão, há dois textos no evangelho de João que são fundamentais para a nossa compreensão. E é interessante notar que essas duas mensagens que são fundamentais no enredo desse evangelho foram entregues pelo Senhor Jesus à assistência de uma única pessoa. No capítulo 3, nós temos Jesus ensinando ao Nicodemos que se faz necessário nascer de novo para que de fato nós possamos entrar no reino dos céus. Essa mensagem é importantíssima, nós precisamos ser novas criaturas. E no capítulo 4, mais uma vez pregando para uma única pessoa, Jesus ele une um outro princípio que deve andar ao lado desse que nós aprendemos no capítulo 3, que é justamente o fato de Deus ser espírito e que os verdadeiros adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade, o que significa dizer que o evangelho é supracultural, que nós precisamos pregar o evangelho, que nós precisamos pregar a mensagem que Jesus nos confiou, que nós precisamos pregar a nossa amada doutrina apostólica, e não o que nós pensamos acerca da palavra, e não a nossa opinião, e não, irmãos, aquilo que, por exemplo, institui qualquer denominação, por exemplo. Deus tem compromisso com a palavra dele e não com a palavra do homem. Portanto, nós precisamos adorar em espírito e em verdade, e nós precisamos levar as pessoas a adorarem a Deus também em espírito e em verdade. Nós precisamos nascer de novo e precisamos pregar um evangelho genuíno, de modo que o Espírito Santo reúna condições de convencer o pecador da justiça, do pecado e do juízo, para que essas pessoas finalmente também possam nascer de novo. Com base nisso, nós aprendemos que Jesus de fato é o Filho de Deus e que todo aquele que nele crê tem a vida eterna para a glória do Deus Pai. Isso nós aprendemos também no capítulo 4. No capítulo 4 de João, com base nisso que eu falei para vocês, nós percebemos que o Senhor se encontrava no princípio do seu ministério público. Ele havia acabado de ser batizado, aquele momento em que o Espírito Santo paira sobre ele, provando que de fato ele era o Filho de Deus, havia acabado de acontecer, e Jesus permanece na região da Judéia, na foz do Rio Jordão, distante de Jerusalém, ao lado do João Batista, pregando o Evangelho. Acontece que, por ocasião dessa inauguração do ministério público do Senhor Jesus, um número muito grande de pessoas se rendeu ao seu senhorio, reconheceram-no como Messias e passaram a segui-lo. João nos diz que a essa altura do campeonato, Jesus fazia e batizava muito mais discípulos que João, se bem que o próprio Senhor Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Portanto, Jesus está no princípio do seu ministério, Jesus está iniciando as suas prédicas públicas, as suas pregações públicas, e ele possui uma assistência considerável, um número considerável de pessoas se reuniam aos pés do nosso Redentor para ouvir a mensagem que ele pregava. Do ponto de vista humano, Jesus estava vivendo um momento muito agradável, e grosso modo, nós geralmente amealhamos um crescimento interessante à presença de Deus ou ao centro da vontade de Deus nas nossas vidas. Nós geralmente nos inclinamos a pensar que quando tudo vai bem, Deus quer que nós venhamos a permanecer naquele lugar, porque nós pensamos, me acompanhe, eu estou pregando o Evangelho, muitas pessoas estão se convertendo, eu estou batizando e discipulando muitas pessoas, a minha igreja só cresce, Deus está nesse negócio, Deus está nesse lugar, eu entendo que eu devo permanecer aqui. Os irmãos estão compreendendo? Jesus ele fez uma análise diferente. Perceba, Jesus ele não se deixava manietar pelos números, Jesus não se deixava algemar pelos números, os números são importantes. Ninguém aqui quer pregar o Evangelho de modo a fazer com que a igreja não cresça. Pelo contrário, nós queremos que a igreja cresça, mas nós não idolatramos números. Nós queremos pregar um Evangelho de qualidade, de modo a discipular bem os irmãos, e nós queremos que o crescimento seja uma questão inevitável. Nós queremos que o crescimento seja uma consequência. Nos dias atuais, há pessoas que idolatram os números.
Elas se baseiam com base em números e nós precisamos guardar o nosso coração quanto a isso. Nós queremos que a igreja cresça, mas nós queremos que a igreja cresça de uma maneira saudável e nós aprendemos isso com Jesus. A igreja crescia, a igreja se fortalecia, mas no versículo 3, João nos diz que Jesus intentou deixar a região da Judeia, retornando mais uma vez para a Galileia. E talvez algum dos discípulos tenha chegado até o mestre e dito: mas Senhor, as coisas estão caminhando bem aqui, as pessoas estão se convertendo, nós estamos batizando, discipulando os irmãos. Mas Jesus queria viver outras experiências, e o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que às vezes Deus faz com que ambientes que estão caminhando muito bem, ambientes que são saudáveis, sejam ambientes que abram as portas para que outras pessoas tenham uma oportunidade. E o pastor Rony falava sobre isso hoje pela manhã. Se você não veio para a escola dominical, você perdeu, meu irmão, um desperdício de alegria para a sua alma. Nós precisamos abrir as portas para que outras pessoas possam somar e participar. Se nós, irmãos, que temos a benesse dada pelo Senhor, de estarmos num lugar de evidência, liderando pessoas, não produzimos outros líderes, alguma coisa está errada. Porque se há vida em nós, nós precisamos gerar vida consequentemente. Se não suscitamos liderança, nós precisamos rever os nossos conceitos, porque nós estamos em algum momento aqui equivocados. Jesus queria suscitar vida, expandir o reino de Deus, manifestar a glória do Senhor, enquanto outras pessoas, quem sabe o próprio João Batista, cuidariam daqueles que estavam a princípio caminhando aos pés do nosso Redentor. O fato é que era necessário para aqueles que queriam sair da Judeia, com destino à Galileia, atravessar Samaria. Se você tem um mapa do Novo Testamento em mente, você vai perceber que na porção de baixo, como quem está indo para a Península do Sinai, para o delta do Nilo, a região da Judeia, imagine Jerusalém, imagine ao lado o Mar Morto, você sobe no Rio Jordão, toda a região à esquerda é Samaria, à direita é a conhecida terra de Gileade. Na porção superior está a Galileia, as 10 cidades que Jesus evangelizou, Cafarnaum, Nazaré, as cidades em que ele viveu quando criança. Depois nós temos Fenícia, Tiro, Sidom, depois Síria, Damasco, Antioquia, e por aí vai, irmãos. Jesus queria expandir o reino. Diferentemente dos demais judeus que quando saíam da Judeia com destino à Galileia, que atravessavam o Rio Jordão na porção de baixo, viajavam pela terra de Gileade e depois atravessavam o Jordão mais uma vez na porção de cima, para evitar o território samaritano, para evitar uma região mais difícil. Jesus, ele foi de encontro à cultura daquela época. Ele preferiu viajar justamente pelo meio do território samaritano. E já que nós estamos em um culto de missões, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos, irmãos, que enquanto povo de Deus, nós não temos o direito de escolher a quem alcançar. Nós não podemos, irmãos, estar sempre à procura daquelas regiões que, entre aspas, são mais fáceis de serem alcançadas, seja porque não há perseguição, seja porque o investimento é menor, seja porque são regiões mais agradáveis para se morar, seja porque são regiões onde já existem outras comunidades sendo plantadas. Até porque ao longo de todos esses pouco mais de 2000 anos de igreja inaugurada e constituída, essas regiões que são aparentemente mais fáceis já foram alcançadas. Estima-se que atualmente no mundo existam pelo menos 16 mil povos, e desses 16 mil povos, 7 mil não foram alcançados, porque nós possuímos menos de 2% de evangélicos, é o que Lucas nos ensinou aqui. E desses 7 mil não alcançados, 3 mil ainda não foram abordados sequer. Um missionário nunca colocou os pés. Portanto, a nossa geração, a geração que vive esse momento histórico do século 21, possui um dos maiores desafios de toda a cristandade, que é justamente alcançar o que os heróis que nos antecederam não conseguiram alcançar. E nós temos recurso para isso, nós temos tecnologia para isso, nós temos um número considerável de pessoas apaixonadas por Jesus para isso. Na minha maneira de ver, o que nós precisamos agora é querer fazer, assim como aprendemos com Jesus. Porque nós sabemos quem não está sendo alcançado, nós sabemos quem são os povos mais difíceis de receberem o Evangelho, por N motivos, e nós sabemos o que está à nossa disposição para tentar fazer com que isso aconteça. O que nós precisamos, portanto, quem sabe de uma melhor motivação, quem sabe de um maior engajamento, quem sabe de mais poder no Espírito Santo.
e Jesus atravessa justamente pelo território samaritano, até que finalmente ele chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá. É peculiar o nome Sicá. Na língua em que o Novo Testamento foi escrito, aponta para uma terra de pessoas embriagadas. É como que se aquela região ela fosse conhecida como uma região de pessoas vazias de significado, que procurando preencher o vazio do seu interior se embriagavam, se drogavam, se prostituíam. Jesus é fenomenal, sim ou não? E ele chega a uma terra, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera aos seus filhos, e estava ali a fonte de Jacó. Era um local que seguramente seria uma espécie de cartão postal de Samaria, o conhecido poço de Jacó, fonte de Jacó. E cansado da viagem, aqui nós temos um Senhor Jesus 100% humano. Ele se assenta junto à fonte por volta de meio-dia. Ele reúne os discípulos que não queriam estar dentro do território samaritano e fala para eles: eu gostaria que vocês fossem até Sicá comprar alimento, enquanto eu fico aqui descansando. Se você estuda meticulosamente os evangelhos, você vai perceber que essa é a primeira vez que Jesus não está com seus discípulos de fato, que Jesus dá uma ordem para que eles vivam uma experiência própria. E ao que parece, se eu estivesse no lugar daqueles 12 homens, eu também ficaria sem entender. Será que não é suficiente estarmos em um local que nós não amamos, que não é interessante para nós, que nos causa asco no caso deles, porque eles odiavam os samaritanos? Jesus, acha pouco, nos manda para o meio de uma aldeia samaritana. E aí, meus irmãos, vocês vão gastar 2 ou 3 segundos das vidas preciosas de vocês imaginando 12 judeus que se vestiam como judeus, que falavam como judeus, dentro de uma cidade completamente samaritana. Os olhares dos samaritanos observando os judeus e os olhares dos judeus observando os samaritanos. Vocês conseguem imaginar essa cena? Enquanto isso acontecia, meio-dia, uma mulher se aproxima da fonte para buscar água. Do ponto de vista da cultura da época, isso era inimaginável, porque se aqui no Nordeste do Brasil, ao meio-dia, o sol é quase que insuportável, imagine no deserto. Devia ser uma coisa inóspita demais. Quando a mulher se aproximou, Jesus iniciou um diálogo com ela no verso 7, dizendo: mulher, dá-me de beber. Uma mulher não podia ter contato com nenhum homem, seja da sua cultura, seja de uma cultura diversa, sobretudo. Um homem judeu, por exemplo, ele nem tinha contato com a própria esposa dele publicamente quando ele estava numa via pública. O homem caminhava à frente, a mulher caminhava com os filhos atrás. Não havia qualquer contato. Mas havia uma possibilidade cultural. Se um viajante, se um peregrino, cansado, exausto, com sede, encontrasse uma mulher, ainda que desacompanhada, se solteira, do pai, ou se casada, do marido, esse peregrino, esse forasteiro, esse viajante tinha a possibilidade, dada pela própria cultura, de pedir um pouco de água para saciar sua sede e continuar a sua viagem. Portanto, Jesus, que conhecia como ninguém a cultura, ele se aproveita dessa possibilidade e pede um copo de água àquela mulher. Mulher, dá-me de beber. E aqui mais uma vez nós observamos a dificuldade de se pregar o evangelho no meio de uma cultura que nos é adversa, no meio de uma cultura que nos é hostil. E eu quero dizer para os irmãos que esse é um dos principais motivos de nós não termos alcançado, por exemplo, toda aquela região que é conhecida na missiologia como janela 10 por 40, que compreende parte do norte da Europa, do chifre da África e também quase que toda a Oceania. Você traça uma linha paralela nos meridianos 10 e 40 no mapa do mundo, e você vai ter esse retângulo na sua frente, que perfaz pelo menos pouco mais de 2 bilhões de pessoas, onde nós temos 4 das maiores capitais do mundo, onde é mais difícil pregar o evangelho, onde há pelo menos 50 países, onde é proibido autodeterminar-se cristão. Essa dificuldade pode ser percebida no diálogo do Senhor Jesus com essa mulher, de uma maneira muito gentil, educada, com base na cultura da época. Jesus diz: mulher, dá-me de beber. A resposta da mulher, irmãos, é qualquer coisa fenomenal. Ela olha para Jesus e diz assim: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou o quê? Que sou uma mulher
samaritana. É como se aquela mulher, nas entrelinhas culturais, estivesse dizendo: como você se dá o desfrute, como você tem cara, como você não se envergonha de me dirigir a palavra. Quem você pensa que é? Como sendo tu judeu, pés e beber a mim, que sou mulher samaritana? Você não sabe que nós nos odiamos? Você não sabe que não é lícito a um homem se aproximar de uma mulher? Eu não quero nem saber dessa liberdade cultural de me pedir um copo de água. Eu não quero ter contato com você. Eu odeio a sua cultura. Eu não quero ter qualquer diálogo com a sua pessoa. Se afaste de mim. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana. Mas a resposta de Jesus, irmãos, personifica o fato dele ser o Filho de Deus. Você entende? Nem tudo que Jesus fez foi colocado nesse evangelho, mas o que foi colocado serve para provar que Jesus é o Filho de Deus. Isso está claro aqui, porque se eu fosse o Messias, eu fulminava essa mulher. Sabe a excentricidade do panteão grego? Eu me tornaria uma espécie de Zeus, e eu tomaria um raio nas mãos e eu tacava na cabeça dela, irmãos. Mas Jesus é muito mais sublime. Por isso que Ele é Deus e eu não sou absolutamente nada, um verme. E Ele diz: mulher, se você soubesse quem é que está conversando com você e o que eu posso fazer por ti, você que me pediria. E eu não te daria qualquer água, eu te daria água. Que sensacional, eu consigo ver o semblante dele dizendo isso, irmãos. Você não? Claro que você consegue. Salomão diz que a palavra branda desvia o furor, e eu concordo com ele. Porque, a princípio, a mulher trata Jesus como simples judeu, um iudaios. Mas agora ela troca o pronome de tratamento. Ela diz assim, versículo 11: Kyrios, Senhor. Você não tem ideia do que faz um samaritano chamar um judeu de Senhor. Só a graça. Senhor, tu não tens com que o tirar, e o poço é fundo. És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que conseguiu encontrar água nesse deserto. A mulher procurou pela água da vida. Ela achava que a água da vida fluía de uma fonte qualquer, de um arroio humano comum. Não sabia ela, irmãos, que Jesus era peculiar em suscitar a água da vida de uma fonte que não se encontra em nenhum país da face do planeta Terra, mas que só pode ser encontrado em nosso coração. E Ele é fenomenal em fazer isso. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe dei, Jesus estava fazendo claramente menção ao Evangelho, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele um manancial a jorrar para a vida eterna. Perceba, quem é vivo, ele precisa produzir vida. Nós não somos o mar morto, irmãos, que recebemos vida e não compartilhamos com ninguém e nos empanturramos de tanta riqueza, que é personificado pelos sais minerais, a ponto de termos tanto que daí a pouco não serve para mais nada, porque de tanto aglutinar sem repartir, o mar morto é hoje uma das regiões mais inóspitas da terra. Ele não consegue gerar vida de tanto que ele tem sal, daí o nome mar morto. Nós somos, irmãos, uma fonte a jorrar vida. Nós recebemos do Senhor e todo o desejo do nosso coração é compartilhar. Nós queremos ver os nossos irmãos crescer, nós queremos ver o reino dos céus expandir, nós queremos ver o nome do Senhor magnificado, nós queremos que aqueles que não conseguem discernir a mão direita da mão esquerda, espiritualmente falando, venham ser alcançados pelo Evangelho no poder do Espírito Santo. É isso que queremos, irmãos, e é por isso que nós estamos aqui. Se a igreja perder a sua perspectiva missionária, nesse dia ela deixará de ser igreja, porque se comparado à paixão que deve residir em nosso coração, no objetivo de espalhar o Evangelho, tudo mais é acessório. O que eu quero dizer com isso? Que do ponto de vista da organização, da administração da igreja, nós precisamos ter um departamento disso e um departamento daquilo, nós precisamos ter um grupo disso e um grupo daquilo, mas isso não é a razão de ser da igreja. A igreja não existe para ter um louvor, a igreja não existe para ter um trabalho de adolescentes e de jovens, a igreja não existe para ter uma salinha, até porque se não houver louvor, vai haver culto e nós vamos adorar. Se não houver salinha, os nossos filhos vão estar aqui, Davi vai atrapalhar o culto, mas o culto vai acontecer.
Mas no momento que nós deixarmos de ter paixão pelo perdido, no momento que nós perdemos, irmãos, a nossa visão missionária, nesse momento não haverá solução para nós, porque nós seremos o próprio campo missionário. A igreja sobrevive sem louvor, a igreja sobrevive sem departamento, a igreja sobrevive sem salinha, a igreja sobrevive sem ar-condicionado, a igreja sobrevive sem serviço de som, a igreja sobrevive sem prédio. A igreja só não sobrevive se perder a visão, porque ela tende a se transformar num clube, numa escola, numa ONG. Porque ela é igreja, porque ela é coluna e baluarte da verdade, porque ela serve para a expansão do reino, porque ela contribui com a manifestação da glória, porque Cristo é o seu estandarte. Vocês conseguem ver isso, irmãos? Dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise vir aqui buscá-la. Se o peregrino pedia água à mulher desacompanhada, a cultura permitia. Se os papéis se invertessem e a mulher pedisse água ao viajante, aí ela precisava estar acompanhada. Daí a resposta de Jesus: ah, você quer água? Eu vou dar água a você, vá buscar o seu marido. E aquela mulher respondeu: eu não tenho marido. E essa samaritana: você não tem marido? Então você vai descer do seu pedestal cultural e você vai reconhecer a sua necessidade de mim. Você vai precisar abrir os olhos para o fato de que sem mim você não é absolutamente nada, apesar de todo o seu orgulho cultural. Sabe por que você não pode dizer que é casada? Porque você já teve 5 relacionamentos. E o homem com o qual você está se relacionando não é o seu marido. É por isso que você está aqui sozinha. É por isso que você não vem bem cedo pela manhã ou no final da tarde junto com as demais mulheres. Porque você não é bem-vinda na sua comunidade. Você vive à margem da sua sociedade. Você precisa desesperadamente de mim, para que eu consiga dar uma razão de ser à sua vida, para que eu apague esse passado negro e te escreva uma nova história. Essa é a história da minha vida e essa é a história da sua vida também. Porque houve um momento das nossas vidas que nós também não valemos nada e que, quem sabe, nem mesmo os nossos familiares nos amavam, onde as instituições não davam jeito em nós. E quando tudo isso acontecia, foi Jesus que nos alcançou. E como Ele nos alcançou? Por meio de um anjo que desceu do céu? Não, irmãos, Ele nos alcançou por meio de um missionário, que foi onde nem mesmo a polícia, quem sabe, conseguia entrar, e resgatou você de lá, e me resgatou de lá. Esses homens e mulheres são verdadeiros heróis, que fazem por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Quando a mulher ouviu isso, irmãos, ela sentiu no seu coração como que se uma lança o atravessasse. E a história continuou da seguinte maneira, versículo 19, eu vou ler para vocês essa passagem agora. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O verso 24, irmãos, deveria ser escrito com letras douradas. Ele diz assim: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher agora já era teóloga. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os discípulos, e os discípulos se admiraram que Jesus estivesse conversando com uma mulher. O evangelho trouxe muita dignidade para vocês, irmãs. Eu vou ler de novo. Os discípulos se admiraram de que Jesus estava conversando com uma... Hoje em dia é natural conversar com uma mulher no meio da rua. Sabe por que isso é normal? Porque o evangelho fez isso. O evangelho.
Mas os discípulos perceberam que a coisa era séria e não ousaram dar vazão à curiosidade, perguntando por que é que ele está falando com ela. Quanto à mulher, ela deixou o cântaro, foi correndo para a cidade, para o meio daqueles homens, e ela disse: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Perceba, Jesus denuncia a vida pública daquela mulher, ela reconhece a sua necessidade de um Salvador. E ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam aqui no Monte Gerizim. Havia um templo próprio para os samaritanos. Quando Neemias reconstruía a muralha, e ele não quis trabalhar com Sambalate, Tobias e Gesem, Sambalate tomou seu genro, e com o dinheiro que ele tinha, construiu um prédio que era semelhante ao templo de Jerusalém. Já que nós não temos partido, segundo as palavras de Neemias, em Jerusalém, nós teremos o nosso próprio templo aqui em Gerizim. Eles têm a cadeia de Sião, nós temos a cadeia de Gerizim, nós teremos o nosso próprio templo. E já que eles não tinham parte no período de Esdras, de Neemias, de toda a herança profética e pós-exílica, eles ficaram tão somente com os 5 livros de Moisés. Percebam o ranço cultural. E agora eles tinham, com base apenas nos livros de Moisés, adoração lá em Samaria, enquanto que em Sião nós tínhamos o cálice de tontear as nações, a cidade do grande rei. Que fantástico, irmãos. E a mulher pergunta: eu fui educado em Gerizim, dentro daquele templo, com os nossos próprios sacerdotes e levitas, enquanto que vocês foram educados dessa maneira em Sião. Onde Deus está? E a resposta de Jesus, irmãos, é sensacional, porque ele poderia dizer: Deus está em Sião, e até hoje ele estaria lá. Mas ele diz: mulher, preste atenção, vem a hora, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores não estarão restritos a Samaria ou a Jerusalém, porque Deus é Espírito. Deus não está restrito a questões culturais. Deus, irmãos, na pessoa bendita do Senhor Jesus, ele progrediu quanto ao templo de Jerusalém, porque no período do Antigo Testamento, de fato, ele estava lá. Ele se manifestava a partir daquela nação que ele havia escolhido para amar, e a partir de Jerusalém todos os demais povos eram abençoados. Mas a partir do momento que a expressão exata do ser de Deus finalmente veio, irmãos, o templo deixou de ser meramente físico e passou a ser espiritual. O templo que estava restrito apenas a uma montanha em Jerusalém, agora se personifica a partir de todos os povos da terra, porque o corpo que outrora era físico e retido a uma montanha, atualmente é espiritual e místico e se espalha até os confins da terra, porque onde houver um verdadeiro adorador, ali estará o Deus Todo-Poderoso, porque Deus é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa resposta é tão magnífica, porque ela não personifica questões culturais. Se Deus é Espírito, irmãos, e Ele está aqui, Ele nos abençoa com a cultura que nós temos, e nós nos vestimos, por exemplo, dessa maneira. E esse mesmo Deus que é Espírito agora, por exemplo, pode estar no meio de um culto indígena, que é liderado por um missionário que talvez esteja vestido, e que é assistido por índios que estão nus. Porque os índios estão nus, significa dizer que Deus não está no meio deles? Digam para mim. Não, e os nossos irmãos árabes acompanharam a abertura da Copa do Mundo, os homens estão de vestido lá. Aqueles homens, por usarem vestido, eles não são de fato servos de Deus, porque a cultura diz isso, que eles devem se vestir daquela maneira. E os escoceses que usam kilt, que é uma saia, semelhante às saias que as mulheres usam. Eu não posso dizer que há uma roupa espiritual, que quando uso terno e gravata, Deus se manifesta de uma maneira peculiar sobre mim, porque o meu irmão escocês está de saia, e o meu irmão índio está nu, e eu poderia passar a noite toda dando exemplos culturais para provar para você que Deus não está contido em uma caixa. Nós devemos servi-lo com ordem e com decência, nós devemos servi-lo com toda solenidade,
nós precisamos respeitar em alguns aspectos os parâmetros culturais, porque nós não podemos viver de qualquer maneira, mas nós não temos o direito de dizer que Deus só se manifesta desta ou daquela maneira, porque Ele é Deus, Ele é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês conseguem compreender isso? Isso traz dignidade para qualquer etnia, sim ou não? Pela influência norte-americana que temos, nós comumente usamos contrabaixo, guitarra. Mas se nós estivéssemos aqui, irmãos, com atabaque, com berimbau e com tudo mais, aí Deus ia receber o nosso louvor do mesmo jeito. Se nós tivéssemos sido evangelizados por escoceses e não por americanos, a roupa peculiar para a ceia seria uma sainha, um saiote. Imagina aí o pastor James de saiote. E quem não usasse não estava bem adequado para vir para a ceia. Nós somos evangelizados por americanos, então o que é que a gente usa para ficar mais parecido com eles? Terno e gravata, numa região inóspita que é o Nordeste, para usar o paletó, irmão, sobretudo a gravata. Mas a gente usa, porque nós aprendemos assim. Se no culto de ceia não vier de terno e gravata, nesse dia Deus não vai abençoar o nosso ajuntamento aqui? Diga para mim, não. Porque Deus é? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. E Jesus procura restaurar a dignidade daquela mulher. Apesar da cultura dela, do comportamento, do vocabulário, das roupas, tudo isso pode ser trabalhado pelo Espírito Santo. E aquela mulher disse assim: eu sei que há de vir o Messias, e quando ele vier, não haverão mais barreiras culturais, porque com o seu sangue ele comprará para Deus aqueles que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então eu serei amado e respeitado, e encontrarei a dignidade e a paz que eu procuro. Jesus sabia que toda a educação teológica daquela mulher estava restrita apenas aos 5 livros da lei. E é por isso que Jesus constrói a sua resposta exatamente dessa maneira. Jesus faz com que a mulher traga à mente o mais famoso diálogo do Antigo Testamento. Vocês lembram? De uma sarça que ardia, mas que não se consumia. E Moisés queria uma definição de Deus. Em nome de quem eu vou? Me defina para que eu possa defini-lo para Faraó. Naquela época não havia uma definição de Deus. Então ele respondeu: diga a Faraó que eu sou. Eu sou o que sou. Mas na plenitude dos tempos, Deus finalmente foi definido. Na teologia paulina, nós contemplamos a expressão exata do ser de Deus. Quem é, irmãos? É o Senhor Jesus. Perceba a maneira como ele constrói a resposta: eu sou Jesus. Se você estudar um pouquinho grego, você vai encontrar uma locução chamada assim: ego eimi. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou eu mesmo. Eu sou Deus, eu sou Jesus, eu que falo contigo, eu samaritana, que olho nos teus olhos, que não te repreendi, que não te julguei, que não passei em rosto a tua cultura, que vai de encontro à minha, eu que fiz questão de vir por meio do teu terreno, por meio da tua pátria, nessa cidade de embriagados, para provar para você que eu posso conferir dignidade à sua vida, que nem tudo está perdido, que não existe essa de que pau que nasce torto, morre torto, absolutamente. Eu posso escrever uma nova história, eu posso fazer coisas extraordinárias, porque eu sou Deus. Essa é a mensagem que nós precisamos levar, irmãos. Uma mensagem de esperança, uma mensagem que liberta, uma mensagem que traz vida e paz. Quando os discípulos chegaram, eles ficaram ainda mais pé da vida, porque seguramente tinham vivido uma má experiência em Sicá. Chegaram trazendo a comida que Jesus tinha pedido, e pasmem vocês, a cereja do bolo, ele estava conversando com uma mulher, e não simplesmente uma mulher samaritana, mas o semblante de Jesus não permitiu nem que eles perguntassem por que aquilo estava acontecendo. Quanto a mulher, eles não tiveram condições nem de abordá-la, ela soltou o cântaro.
e voltou correndo para a cidade. Quem encontra vida gera vida. Porque, irmãos, naquele momento que nós comumente chamamos de primeiro amor, nós queríamos que todo mundo ouvisse acerca de Jesus. As pessoas falavam a seu respeito: fulano, depois que se tornou crente, agora quer que todo mundo seja crente. É Jesus no café, é Jesus no almoço, é Jesus no jantar. Você conhece alguém que está dando os primeiros passos? Irmãos, é impressionante, ele quer aprender tudo em uma semana só. Sabe, ele quer ler todas as confissões de fé, ele quer ler todas as sistemáticas, ele quer ler todas as teologias bíblicas, ele quer tirar todas as dúvidas na mesma semana. É mais ou menos assim? Pois bem, esses somos nós, todos nós. Porque essa necessidade, essa sede, nós somos meio que esponjas que querem sugar toda a teologia do universo para o nosso coração sedento de Deus. Nós queremos compartilhar o nosso Deus. E essa mulher vai até Sicar. E ela fala a respeito da experiência que viveu com tanta propriedade. Irmãos, ela deu um informativo missionário com tanta propriedade que ela levou a cidade inteira aos pés de Jesus. Vamos concluir. Versículo 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, você mandou a gente comprar comida, agora você vai comer. Come! Mas Jesus lhes disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros: será que alguém veio aqui e trouxe comida para ele? Jesus, irmãos, que é onisciente, disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo: levantem os olhos, vejam os campos, porque eles já estão brancos para a colheita. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Porque é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que vocês não semearam. Outros trabalharam, e vocês entraram no seu trabalho. A mulher foi até Sicar. Fez um comentário tão apaixonado sobre Jesus, irmãos. A mulher dizia: eu encontrei um homem que disse tudo o que eu estou vivendo. Não jogou na minha cara, ele é especial, ele é espetacular, vocês precisam ver. E ele é judeu, e ele fez tudo isso. E o Messias vem dos judeus. Será que esse homem não é o Messias? Eu acho que ele é. Eu quero que vocês vão até lá, porque eu acho que vocês vão achar que ele é também. Daí a pouco a cidade inteira foi até lá. Vocês já imaginaram se Deus nos concedesse a benesse de pregar o Evangelho com a mesma paixão que essa mulher deu esse recado? Meus irmãos, vamos orar por isso, amém? Pois bem, os discípulos chegam para Jesus enquanto isso estava acontecendo com a mulher e falam assim: mestre, como é aqui a comida? Só o Senhor sabe o que a gente ouviu para comprar isso aqui. E Jesus: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. A minha comida, pense no que a comida faz por nós. Ela nos fortalece, ela nos permite viver. Sem comida nós não teríamos como continuar vivos. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. É por isso que eu vivo e para isso. E os discípulos espirituais, que só eles, eu acho que alguém comprou comida e trouxe para ele. A esse comentário Jesus pede que eles se levantem. 12 homens judeus. Quem vinha lá, irmãos, no horizonte? A missionária samaritana e uma multidão atrás dela. Aí Jesus assim: vocês sabiam que faltam 4 meses para a colheita, não é? Ergam os olhos. Eis que eu vos digo que os campos já estão brancos para a colheita. Jesus está usando uma metáfora para fazer com que aqueles homens percebam que os campos brancos para a colheita seriam quem? Os samaritanos, que nesse balançar natural do caminhar mais pareciam pendões de trigo sendo açoitados pelo vento. Vocês conseguem imaginar? Então a ficha dos discípulos finalmente caiu. E ele diz: o ceifeiro recebe a sua recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E é verdade o ditado que diz: um é o semeador e outro é o que ceifa. Vocês vão colher onde vocês não semearam. Quem foi que semeou?
Quem semeou foi Jesus, a seguir foi a samaritana, e agora os 12, que deveriam estar dentro desse sistema, terão a responsabilidade de colher. Por que eu creio que a saída para esses 3.000 povos não abordados? Por que eu creio que a saída para esses 7.000 povos não alcançados? Por conta de textos como esse. Olha para o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus. A princípio por causa do testemunho da mulher, que disse: ele disse tudo que eu tenho feito. Só Deus sabe como era a vida dessa mulher para impactar tanta gente. Mas quando os samaritanos vieram ter com Jesus, pediram para que ele permanecesse ali 2 dias. Vai estudar a cultura daquela época. Isso foi um milagre espetacular, irmãos. Nem tudo aquilo que Jesus fez foi colocado nesse evangelho, mas os milagres que aqui estão servem para provar que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, e para que, crendo, vocês tenham vida no ser dele, no nome dele. Só mesmo o Messias para fazer com que judeus e samaritanos coexistissem juntos por 2 dias, compartilhando casa, compartilhando comida. Eu fico imaginando uma família samaritana com Pedro, e Pedro dentro de uma residência samaritana, e a samaritana dizendo: você quer comer o quê, Pedro? Vou preparar um almoço para você. E Pedro: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Só mesmo a graça. E o Tomé e o João, que pouco antes, na mesma viagem, quando eles estavam descendo, disse: mestre, tu queres que a gente ore para que caia fogo do céu e acabe com essa província? Imagine o João. Quem faz isso? Deus faz. Deus quebra essas barreiras, Deus reescreve essas histórias, Deus faz tudo isso acontecer. Nós precisamos ser esses agentes do reino. Nós precisamos ser esses agentes de transformação histórica, porque é possível. Amém? Muitos creram nele por causa da sua palavra. E dizia uma mulher, versículo 42: não é mais pelo que tu dissestes que nós acreditamos nele, nós acreditamos pelo que nós temos ouvido. Nós sabemos que este homem é verdadeiramente... O que é que nós estamos observando aqui? Uma igreja que cresce. Não é mais por tua influência missionário, agora é pelo que nós próprios conseguimos enxergar. Quando um povo consegue enxergar com os próprios olhos, diz os nossos irmãos missiólogos, esse povo finalmente consegue caminhar com as próprias pernas. E nós precisamos fazer isso. Amém, irmãos? O que você pode fazer, meu irmão? Você pode ser mais intencional em suas redes sociais. Coloca um versículo lá, meu irmão. Tira uma foto da página da Bíblia, manda, coloca lá nos stories, no feed, né? Usa o grupo da família, meu irmão. Para de falar em política, vai falar de Jesus um pouquinho agora, sabe? Vai ser mais intencional na tua vida, meu irmão. A Consciência Cristã tem um projeto maravilhoso chamado Devocional Diário. Todos os dias, 7 horas da manhã, o pessoal lá está compartilhando a palavra. Manda no grupo da tua família. Bota assim para chamar a atenção. Olha aí, pecador, Deus tem poder de mudar a tua vida. Dá um voto de confiança a Deus. Escuta essa mensagem aí. Seja mais ousado em nome de Jesus. Está chegando as férias escolares aí. Será que você não pode passar um final de semana lá em Itaporanga para João Neto descansar? Se você não conhece a realidade de Itaporanga, João Neto abre a igreja, faz a oração inicial, lê a palavra. João Neto faz o louvor sozinho. Às vezes alguns irmãos estão lá para ajudar, mas a responsabilidade é dele. Dirige o culto, prega a palavra, dá a oração final, a bênção, fecha a igreja e vai para casa todo culto, toda semana, todo mês, há vários anos. Olha que final de semana especial. Vai lá em Itaporanga, meu irmão. Coloca o missionário para descansar, leva um presente para ele, faz um pix na conta dele. Diz assim: João Neto, senta aí, nós vamos ministrar na sua vida. Faz um louvor, mostra para a igreja de Itaporanga que você a ama, meu irmão. Vai lá. Você jovem, não viveu essa experiência missionária ainda, coloca uma mochila nas costas, vai lá, meu irmão. Nós podemos fazer isso, irmãos. E de Itaporanga podemos chegar a Piancó, e a Ibiara, e a Diamante, a Serra Grande, para a glória de Deus. Amém, irmãos?